Nós estamos nos aproximando da celebração de Natal e o Papa Francisco, em uma de suas homilias sobre o Natal, não hesitou em afirmar à humanidade seu verdadeiro significado e disse: o Natal é mais, nós vamos por esse caminho para encontrar o Senhor, porque o Natal é um encontro e nós caminhamos para encontrá-lo com o coração, com a vida, vivo como ele é, encontrá-lo com fé. Uma bela definição que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos deu. Natal é um encontro. Mas como nos preparamos para essa chegada, para esse encontro com o menino Jesus? Aqui no nosso estúdio eu recebo a irmã Ana Maria Bocchini, formadora e administradora das Irmãs Franciscanas da Mãe Dolorosa, para uma conversa. O nosso objetivo é intensificarmos a preparação para o Natal. Irmã Ana Maria, eu começo acolhendo a senhora. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Irmã, a senhora é missionária, né? Sim. Fala um pouquinho da sua história vocacional. A irmã não é brasileira. Não, eu não sou brasileira, eu sou italiana. A minha cidade é Roma, cidade eterna, né? É isso mesmo. Alguns anos atrás, precisamente 27 anos atrás, eu vim para o Brasil, né? Mas antes eu fiz a escolha de ser consagrada. Esta escolha, são já 41 anos que eu estou no convento. Era muito nova quando eu me decidi para a vida consagrada. Mas posso dizer hoje que é como se fosse o primeiro dia. Importante, né, irmã? E eu venho de uma família que me deram muitos valores humanos, mas não cristão. Eles eram ateus, né, comunista, e não foi fácil. Quando eu decidi, eu disse para eles que eu estaria entrando no convento, porque eu deixei tudo, deixei escola, deixei tudo que eu tinha para poder seguir Jesus. A senhora tinha quantos anos, irmã? Quando eu decidi, tinha 15. Quando eu entrei, 18. 18 anos. 18 anos. E o estudo, a formação da senhora foi sempre em Roma ou a senhora morou em outra região? No começo eu morei em Assis. Olha, assim. Por ser franciscanas, temos a graça de ter a casa de formação dos primeiros anos na Itália, praticamente em Assis. E para nós é muito importante, é fundamental ter uma casa na terra de São Francisco, né? Para estar próximo do espírito e do carisma, sim, né? Sim. A senhora fez essa experiência do Natal também no tempo da formação, né? Como é que o que mais marca a memória da senhora desse tempo de preparação para o Natal, lá na época ainda de formanda, passando ali pelos tempos de preparação para essa consagração, irmã? Nós teve a graça, né, de ir a Greccio, onde nasceu o presepe, né? Olha. E onde São Francisco idealizou o presepe. E lá pude viver 2 dias de retiro, né? Que me prepararam ao Natal. Foi, assim, muito sentido, né? Porque o Natal não é só uma lembrança, mas é fazer memória. Só é reviver aquilo, né? Que foi 2000 anos atrás. Só esta preparação, esta espera, né, da luz, esta espera do Filho de Deus, né, foi preparada com muito amor, com muito carinho e também com penitência, né, com alguns sacrifícios também, né, porque quando nós nos preparamos para uma festa, nós vivemos antecipado a festa, na espera, né? Que quando chegar a festa, a gente já viveu uma parte da festa na preparação, A né? expectativa, Isso. né? Agora, a senhora falou que teve experiência lá em Grécio, né? Uhum. Lembrando para quem está em casa, fala um pouco dessa experiência de Grécio, porque muita gente nem sabe o que ela significa para esse contexto nosso como religiosos e principalmente a espiritualidade franciscana, irmã. São Francisco sempre
escolhia lugares reservados nas montanhas para poder viver a solidão, mas é uma solidão não de ausência, mas de presença do amor de Deus. E lá ele sentiu este amor, este carinho, e reproduziu o nascimento de Jesus. Então, lá tem, ainda hoje, né, tem o presépio vivente e o ano todo tem o lugar onde ele colocou o menino Jesus, onde ele colocou, ele produziu o presépio, né? Ele com pessoas ali da cidade? Sim. Começou dessa cidade, quando São Francisco fez, começou a nascer o presépio, né? Olha que bonito. Agora, irmã, como é que foi para viver essa experiência? Como é que era o Natal ali na sua casa? Porque a senhora disse das dificuldades. E aí eu estou fazendo uma partilha, porque também acredito que muitas pessoas também passam por dificuldades, por momentos, às vezes, até de embates de ideias, né? Como é que era para viver o Natal nesses períodos também dentro da sua casa? Bom, o Natal dentro da minha casa era bem diferente que dentro do convento. Por quê? Porque o Natal é sempre visto, a maioria das vezes, né? Quando nós não damos o valor necessário ou justo à fé, né? A este acontecimento, a gente se preocupa com os presentes, se preocupa com as luzes, se preocupa com as comidas, se preocupa com tudo que é exterior, né? Que não é uma coisa ruim, né? É uma coisa boa. Mas se nós colocamos ao centro Jesus, o nascimento de Jesus, porque senão não teria o valor o Natal. Então, assim, na minha casa eu vivia mais como se preocupar com o presente, com a comida, chamar os familiares, se reunir, né? Mas não como depois aprendi a viver no convento, né? A dar esta centralidade ao Senhor, porque Ele, o menino Jesus, é o sentido do Natal, porque sem Ele não teríamos Natal. Então, se eu colocar Ele, e aprendi isso, né? A colocar Ele ao centro da minha vida, e sim, nós fazemos festa. Nós nos preocupamos com a comida, não nos preocupamos com celebrações, não nos preocupamos com o presente por o outro, né? Mas tendo ao centro Jesus. Isso tem um sentido. Perfeito. Irmã, hoje a senhora passou por vários lugares, né? Até chegar aqui para trabalhar no convento Mãe Dolorosa aqui em Goiânia. Como é que a senhora observa que as pessoas vivenciam esse tempo que a gente está vivendo do advento? Porque parece também que, como estamos sempre em vista do Natal, a gente não percebe o valor que o advento exerce nesse momento de preparação, né? Eu percebo que, sobretudo aqui no Brasil, eu percebo que as pessoas são muito mais sensíveis, né? Participam mais, né? E se a gente vê, é um caminho, né? É um caminho marcado pelas celebrações da primeira semana da Advento, segunda, terceira, quarta, né? Onde este caminho se aproxima sempre mais ao nascimento de Jesus. É verdade que último domingo nós celebramos a alegria, né? Alegria por quê? Porque este tempo está se aproximando. Então, para nós é importante que tenhamos uma preparação aberta, um coração aberto para acolher Jesus. Porque, como eu falei antes, né? A preparação é o resultado da festa. Verdade. E aí a gente pode dizer também dessa questão do preparar, acompanhando as comunidades, mas também dentro da casa, né? Eu observo, por exemplo, os ritmos que nós, na vida religiosa, vamos vivenciando com a preparação desse tempo, né? Por exemplo, o Santo Afonso, ele convida a gente a viver um pequeno Natal todo dia 25 de cada mês. E como é que as irmãs franciscanas se preparam para vivenciar o nascimento de Jesus, irmã Ana?
nós nos preparamos assim, Jesus, vamos dizer assim, que foi dado o anúncio, vamos voltar lá, né? Aos mais necessitados, aos mais pobres, eram os pastores, né? Que eram excluídos daquele tempo. Na verdade, hoje nós também temos isso, não? O excluído no nosso tempo. E ele se faz presente a estas pessoas. Nós procuramos não viver só o dia 25, dia de Natal. Mas para o nosso trabalho, o trabalho que a gente desenvolve no bairro que nós estamos, em todas as partes que as irmãs franciscanas estão no mundo, se preocupa muito com a necessidade, com o mais pobre, acolhê-lo, mas não só acolhê-lo, para dar-lhe uma dignidade humana e divina. E o que eu acho interessante, irmã, porque o Padre Zezinho tem uma música que ele fala, né? Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse só um dia, né? Agora, a gente observa que no tempo do Natal, ou no tempo de preparação para o Natal, muitas pessoas têm aguçado esse sentimento de solidariedade. Muitas pessoas gostam de se juntar, de fazer gesto concreto ali com a comunidade. Mas a necessidade dos mais pobres, ela não é só no Natal, né, irmã? Não, é todos os dias. Por isso que nós fazemos um trabalho de elo e de justiça social, né? Entre aqueles que têm para dar a quem não tem. Muitas empresas nos ajudam no decorrer do ano, porque justamente Natal não é só o dia 25 de dezembro, né? As pessoas comem o ano todo. É claro que no dia de 25 de dezembro as pessoas são mais sensibilizadas, mas a gente faz esse trabalho ao longo do ano e tem resultado, As pessoas agradecem também para poder doar, né? Vocês acompanham muitas famílias, irmã? Sim, nós acompanhamos mais ou menos 400 famílias. 400 famílias? 400 famílias. E como é que faz para ajudar esse povo todo? Repito, temos muitos parceiros, pessoas que às vezes não têm nada da doar pessoalmente, mas tem tempo, ele se faz promotor desta causa, a nossa causa é também deles, e vai andando, se multiplica, né? Aquilo que é colocado em comum sempre se multiplica. Uma vez, uma irmã me falou assim, olha, veio um pobre a tocar a porta, né? Ele pediu uma cesta básica, era a única cesta e a única comida que a gente tinha para partilhar com 400 crianças, que não era nada, né? E eu falei, não, nós vamos mandar, porque ele agora precisa. E se hoje viesse Jesus? Aí foi dado. Imediatamente, a nossa mesa foi repleta de doações. Chegou depois que vocês doaram o que vocês tinham. Sim. Isso é evangelho, né? Acreditar na providência Acreditar também. na providência. E sempre a nossa congregação é muito devota a São José. Sempre, quarta-feira, dedicado a São José, sempre chega doações. Olha que importante isso, irmã. Eu fico muito feliz desse testemunho, até porque muitas pessoas que nos acompanham podem até se perguntar, mas padre, as dificuldades, elas são enormes, né? Nós estamos vivendo esse tempo de dificuldade, de incertezas, né? Muitas pessoas estão perdendo a esperança até por conta da pandemia, a situação. Como é que a senhora tem visto a vivência dessa espiritualidade de preparação, que é tão importante, mesmo em meio a dificuldades tão presentes na nossa vida, como essa situação da pandemia, irmã? Nós vimos como a nossa presença no meio dos mais pobres. A nossa fundadora dizia assim, se vocês não têm nada para doar, doe a sua presença. Porque só a presença já é uma esperança para as pessoas. O fato de sair do nosso lugar e ir até eles, nas famílias, encontrá-los, fazer ver que tem gente que pensa por eles. Isso dá esperança. Isso é muito importante, né, irmã? E também dá sentido para o nosso chamado, né? Quantas irmãs trabalham lá com a senhora
para que esse trabalho também aconteça, irmã? Se fosse só as irmãs, não daríamos conta. Nós somos 4 irmãs, mas temos muitos leigos que nos ajudam, porque vê o nosso trabalho e vê a credibilidade que a gente tem em Goiânia, né? Nós somos já mais de 50 anos que estamos aqui, então, assim, isso tem credibilidade. Os pais também, quando a gente pede para os pais nos ajudar, também eles vêm e ajudam. Ah, que importante. Em mutirões, isso, né? Irmã, e agora a gente está observando, por exemplo, vocês trabalham lá com crianças, né? Sim. Como é que vocês buscam acalentar no coração da criança esse sentido verdadeiro do Natal? Até porque hoje a gente vê uma concorrência grande entre Jesus e uma série de outros personagens que são vendidos aí, que são apresentados no lugar do verdadeiro dono da festa, por assim dizer. Uhum. Como é que é feito esse trabalho também de evangelização ali em meio às crianças, irmã? Nós temos as nossas coordenadoras, nossas professoras, quando vêm trabalhar conosco, eles são chamadas a partilhar da nossa mesma fé. Não são obrigadas, mas são chamadas. E nesses tempos fortes, nós fazemos celebrações com as crianças, nós aprendemos musiquinha. Eles fizeram, por exemplo, uma árvore de Natal reciclado, né, com reciclagem. Tudo isso ajuda a evangelizar. E eles também sabem o desperdício não pode acontecer. Isso também é uma evangelização, né? Dar para quem não há. A partilha. Isso é aquilo que nós fazemos com as nossas crianças. A preparação é justamente essa partilha com eles. Nós damos também a festa para eles, que às vezes é o único pranzo de Natal que eles têm. Pranzo? É o único almoço que eles têm, desculpa. Eu não tenho nada, não. Eu também estou observando essa valor. É o único almoço, às vezes, de Natal que essas crianças vão ter. É o único almoço. Perfeito. E aqui em Goiás vocês já estão há muitos anos, né, irmã? Sim. Onde a senhora já passou, quais são essas diferenças aí? Existe sempre um povo mais necessitado do que o outro ou sempre as realidades vão se tornando comuns? Eu pergunto porque a senhora já deve ter passado por outros lugares antes de chegar aqui, né? Onde a senhora passou antes? Antes eu vivi 12 anos no Mato Grosso e trabalhei com as aldeias indígenas, que são bem diferentes. E como é que é trabalhar na evangelização nesse meio dos indígenas? A gente precisa ter muita perseverança, muito acolhimento, de uma cultura que é totalmente diferente da nossa e também muita se colocar mesmo entre nós e as autoridades, porque eles são muitos deixados, né, a si mesmo. O que a gente observa, irmã, que às vezes, e aqui esses dias nós tivemos uma conversa com um bispo lá do sul da Bahia, falando sobre essas questões da demora do Estado em ir ajudar as pessoas, né? Às vezes os religiosos, a igreja, é a primeira a chegar e socorrer, né? Sim. O Estado demora muito também a chegar ali nessas regiões. Sim. Nós só já há 35 anos que a gente trabalha com essas aldeias indígenas. É tudo por nossa conta, porque realmente quem chega, o governo chega mais tarde que a gente, e as pessoas morrem sem comida, sem remédio, né? Tem muitas, tendo contato com o branco, eles têm muita doença que não tem anticorpos, né? Só morre com muita mais facilidade que a gente. Verdade. Irmã, eu acho que é importante a gente voltar aqui, nós estamos falando para muitas pessoas, muitas famílias, e eu acredito que nos desafios da nossa própria casa, a gente vai encontrando, às vezes, até exemplos e solução para uma série de situações que as pessoas nos trazem. O Natal é um momento de ternura, de alegria, de esperança. E aí eu pergunto para a senhora, como é que a gente é chamado, enquanto cristão, a viver esse espírito de preparação, de abertura a esta criança que vem, mesmo em meio às dificuldades, irmã?
nós vamos lembrando que Jesus também veio no meio da dificuldade. É verdade. Veio em um momento que nem a humanidade percebeu, porque era noite, porque estava em um estábulo, e o estábulo não tinha nada. Não é o lugar de uma pessoa nascer, não, né? E tinha só o marido para poder nascer. Já não tinha ajuda de ninguém. Já ele estava em dificuldade. Mas ele é a luz. Já se também nas nossas famílias existe dificuldade, mas tem sempre a presença dele, deveria ter a presença dele, para nos dar esperança. Ele é a esperança, porque Deus se fez presente à humanidade por meio do Filho. Porque ele é sinal de salvação. Então, assim, se nós acreditamos que ele possa nos salvar, porque se fez dom para nós, assim nós somos chamados a ser dom para o outro. Por isso que no Natal a gente troca presente. Não troca presente só para trocar, mas troca presente porque o outro é um dom para mim e eu sou dom para o outro. Independentemente do valor do presente. Porque a pessoa vale aos olhos de Deus. Já não importa se eu tenho uma mesa farta ou não, importa que nós estamos juntos, por isso que se reúne a família, por isso que deveria ser um tempo de perdão, um tempo de reconciliação, um tempo de encontro. Esse é o tempo de esperança, porque Deus se fez presente na nossa vida por meio de Jesus. E assim nós nos fazemos presentes ao outro, que pode ser familiar, por meio da nossa presença. E agora, viver o Natal em família, né? São tantas as famílias que trazem uma série de dificuldades. Eu queria que, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, irmão, eu quero agradecer, mas eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as famílias que estão nos acompanhando nesse momento e que são chamadas também a fazer essa experiência de preparação e de acolhimento, como a senhora disse, desse dom da esperança que é a pessoa de Jesus. Eu peço para todas as famílias de não deixar cair a oportunidade de encontrar o outro mais próximo, e de não se firmar, de parar nas pequenos acontecimentos, mas de ir além, porque ele é um dom para nós, como Deus foi na nossa vida por meio de Jesus. Assim, vocês possam experimentar a presença de Jesus na própria vida e na vida da família, podendo assim partilhar também com as pessoas que estão mais próximas de vocês. Façam como o bom samaritano. Não passe além, mas pare, olhe, observe, acolha, porque nós também queremos ser acolhidos pelo outro. É verdade. Irmã Ana Maria Bocchini, muito obrigado pela oportunidade da nossa conversa. Eu quero ter a oportunidade de receber a senhora aqui mais vezes, para a gente poder partilhar ainda mais das experiências e falar com as pessoas de modo muito carinhoso, como a gente fala ao coração um do outro. Muito obrigado. E eu que agradeço. Obrigado. Feliz Natal para a senhora já antecipadamente. Feliz Natal para todos também.